A partir desse entendimento, a gente tem que lembrar o seguinte. O Felipe, que me perguntou sobre equilíbrio térmico, acredito que alguns de vocês ainda tenham dúvida também sobre equilíbrio térmico. Respondam para mim, pode ser por áudio, o que vocês entendem de equilíbrio térmico. Quando dois corpos que estão em temperaturas diferentes realizam troca de calor para alcançar uma mesma temperatura. Nossa, eu estaria neste momento te dando um abraço falando, ó, ouça essa menina, essa jovem aqui. Tá certíssimo. Certíssimo, Maria. O que acontece? Quando dois corpos que estão em temperaturas diferentes trocam calor entre si até que atinjam a mesma temperatura. Perfeito. Com um detalhezinho a mais, só para deixar claro, que o corpo que tem temperatura maior vai ceder calor para o corpo que tem temperatura menor. Ok? Até que o quê? Que esse que está recebendo calor vai aumentando a temperatura e esse que está perdendo vai diminuindo e cheguem à mesma temperatura. Combinado? Quando chega na mesma temperatura, cessa a troca de calor. O que a gente entende desse sistema? E é isso que eu quero que vocês entendam nesse momento, assim, nesse primeiro momento. O que a gente entende desse sistema? Olha só. Esse sistema é um sistema que, imagine dois corpos completamente isolados, trocam calor, tá? E a gente vai fazer uma convenção. O corpo que perde calor, ele fica com uma quantidade de calor que está sendo retirada, logo, quantidade de calor negativa. E o corpo que está ganhando esse calor, ele vai ficar com uma quantidade de calor positiva, porque ele ganha esse calor. Vamos lá, então. Aí, olha só. Vamos supor o seguinte, que por conta da diferença de temperatura, vamos supor que esse cara tem uma temperatura maior, vamos colocar 50 graus Celsius, só de exemplo, e o outro tem uma temperatura de, digamos, 20 graus Celsius. Então, quer dizer, a gente sabe que esse corpo que tem maior temperatura, chamado de corpo A, vai ceder calor para o B. De maneira a que esse aqui que perdeu calor diminui a temperatura e esse que ganha calor aumente a temperatura. Só que vamos supor o seguinte, que a gente calculou o tanto que esse aqui perdeu. Beleza? Isso no sistema fechado. Não tem troca de calor comigo. Então é o seguinte, vamos supor que esse aqui perdeu, então menos, perdeu 10 calorias. Ok? Essas 10 calorias foi para quem? Para B. Né? Se essas calorias foram para B, então B ganhou 10 calorias. Concorda? Sendo assim, a soma total de calor trocado desse sistema tem que dar quanto? É zero, professor? Quem falou isso? Saiu de algum lugar aí. Rodinelli. Rondinelli? É. Isso? Mandou bem, meu jovem. Mandou bem. Isso aí. Dá zero. Mandou bem zaço. Por que dá zero? Vamos lá? Se eu estou somando os calores trocados, quem perdeu, somando com quem ganhou, vai dar quanto? Zero. Perfeito. Perfeito. Menos 10 mais 10, zero. A gente chama isso, então, de soma de quantidade de calor trocada. Soma de quantidade de calor trocada sempre será zero. Eu coloquei 2 corpos, que é mais fácil de enxergar. Mas você poderia ter colocado 1 milhão de corpos, e seria a mesma coisa. A soma de calores trocados seria igual a zero. Legal? Então, vou apagar essa partezinha do nosso exemplo e vou colocar uma expressão que não é exatamente uma fórmula, mas é um entendimento. O somatório, isso aqui é um símbolo de somatório, tá? Não é estranho. Somatório da quantidade de calor, quer dizer, dos Qs trocados, deve dar quanto? Zero. Entre um corpo e outro. E aí o exercício, ele nos traz exatamente 2 corpos. O exercício 16, ele traz a água e o metal. Não é isso? Ele fala da massa da água e da massa do metal. E aí a gente vai colocar aqui, então, massa. Estou criando uma tabela, ó, para facilitar a gente enxergar. Aí, qual é a massa da água? A massa da água ali, a gente viu que era 200 gramas, certo? Então, ó, 200 gramas. Qual é a massa do metal? 50 gramas. Ok? Depois, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu ver, ele fala da temperatura inicial de cada um. Ele falou que a temperatura inicial da água era quanto? Era 20 graus Celsius. Ups, letra errada. 20 graus Celsius. E o metal tinha uma temperatura inicial de 125 graus Celsius.
ok? E aí ele pede, aí ele fala, verifica-se que a temperatura de equilíbrio é de 25 graus Celsius. Então a gente deu também a temperatura final, olha. Temperatura final de cada um deles é quanto? 25. Por quê? Porque quando em equilíbrio térmico, eles atingem a mesma temperatura. Então aqui, 25 graus Celsius, e aqui, 25 graus Celsius, a temperatura final. Ele falou todos os quesitos. E aí, olha qual é a pergunta. Ele fala assim, ó, o calor específico sensível desse metal em cal por grama Celsius vale. E aí tem as opções. Mas a da água a gente já conhece, né? O calor específico da água, quanto? O calor específico da água é 1 cal por grama Celsius. Então a gente vai ter que determinar aqui quem? Calor específico do metal. Todos entenderam essa tabelinha que eu fiz? Eu relacionei massa, temperatura final e inicial e calor específico para as substâncias que estão trocando calor entre si. Ele fala no exercício que nesse calorímetro a água e o metal estão trocando calor entre si até atingir uma temperatura de equilíbrio térmico. Detalhe, calorímetro é um tipo de recipiente que quando você coloca os objetos, ele isola esses objetos do meio externo. Isso significa que esses objetos, ou essas substâncias, só vão trocar calor entre si e não com o meio externo. Ó, se vocês chegaram até aqui entendendo o que eu fiz aqui, a gente matou, acho que, minha opinião, 90% do exercício. 90% desse exercício. Por quê? Porque agora a gente vai entender o seguinte, em algum momento o texto fala que o corpo muda de estado físico? Não. O metal não mudou de estado físico, ele continuou sendo metal. Entendeu? E a água, ele continua sendo água, por quê? Porque se a gente vê que a temperatura, 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, não muda de estado físico, né? Continua sendo líquido. Tá legal? Então, qual que é a ideia? A gente vai fazer a soma dos calores ser igual a zero para determinar o calor específico. Beleza? Então, a gente vai ter que preencher esse quesito. Então, vamos colocar assim, ó. Vou colocar aqui em cima assim. O que da água, vou colocar QA, que é da água, ok? Somado com o que do metal, igual a zero. Legal? Quer dizer, eu somei as quantidades de calores da água e do metal e eles serão zero. Beleza? Show? Como é que eu vou elaborar isso? Se ele não mudou o estado físico, eu uso calor sensível. Ele só está variando a temperatura, não está mudando o estado físico. Então, eu uso calor sensível. Professor, e se no meio do caminho alguma dessas substâncias que fossem colocadas mudasse o estado físico? Então, você tem que fazer tanto do calor sensível quanto do calor latente para essa substância. Mas não é o caso desse exercício. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo, eu vou fazer então de QA. QA vai ser o quê? MC, quer dizer, massa, calor específico, variação de temperatura. Tá? Variação de temperatura é quem? É a diferença entre temperatura final e inicial, não é isso? Então, eu vou colocar aqui para lembrá-los, mas só vou colocar uma vez. Tá? Acho que dá para poder seguir direto nas próximas. Então, ó, temperatura final menos temperatura inicial. Beleza? Então, o que a gente tem aqui, cara? A gente tem o seguinte, que é igual massa do ar, quer dizer, massa da água. Quem é a massa da água? 200. Então, ó, 200. Calor específico da água, 1. Aí agora, olha, temperatura final da água, 25. Temperatura inicial da água, 20. QA igual. Aí nós temos 200 vezes 1 vezes. Aqui, 25 menos 20 dá 5. QA igual 1000 calorias. Repare que agora a gente descobriu quem está doando calor, quem está dando calor e quem está recebendo calor. Quem está recebendo calor? Quem está positivo na quantidade de calorias. Quem é que vai estar doando, então? A gente já até sabe, vai ser o metal. Ele vai ser, inclusive, negativo por conta disso. Tá legal? Todos estão entendendo a ideia? Então, a gente vai agora... A gente vai agora fazer o do metal. Assim como a gente fez o da água, a gente vai fazer o do metal. O metal vai ficar o quê?
que é do metal, igual massa 50. Depois, calor específico, que a gente quer achar, a nossa pergunta na tabela, vezes variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Não é isso? Repare que isso aqui vai ser negativo. Ó, que do metal vai ficar 50 vezes Czinho vezes temperatura final, 25. Menos temperatura inicial, 125 graus Celsius. Então, ó, QN, quer dizer, Q do metal, vai ser 50 Celsius. Aqui, 25 menos 125, menos 100. A gente já descobriu quem doou calor. Quem é que deu calor? O metal. Não é o metal? Então, olha, se o metal doou calor aqui nesse momento, a gente já sabia, inclusive conceitualmente, quem tem maior temperatura doa calor para quem tem menor temperatura inicialmente. Tá legal? Então, esse cara doou para esse cara quanto? 1000 calorias. A gente já até sabe, né? Mas vamos fechar aqui, ó. QM igual. Aí vai ficar assim, menos 100 vezes 50, menos quanto? 5.000 vezes C. Cuidado, gente. Czinho não pode subir aqui não, tá? Deixa eu fechar aqui, fechar aqui. Pessoal, o que eu vou fazer com isso? Uai, você vai responder isso. Não tem que somar os dois para ser igual a zero? Aquela ideia que a gente conversou no início? A gente vai fazer isso. A gente vai somar 1000 mais menos 5.000 C. Igual a zero. Ok? Mais vezes menos, menos. Vou continuar a caneta azul que vai acabar embolando um pouco as cores aqui. Então, vamos lá. Vai ficar 1000 mais vezes menos, menos 5.000 C igual a zero. Como a gente quer achar C, então esse cara que está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Vai ficar menos 5.000 que já estava deste lado, e vou colocar menos 1.000 do outro. Tá aqui, menos e menos, aqui, ó, bonitinho, vou multiplicar por menos 1. E aí fica positivo. 5.000 vezes C igual a 1.000. C igual a 1.000 dividido por 5.000. Vamos dar uma cortada geral aqui nos zeros. Vai ficar 1 dividido por 5. C vai ser igual a 0,2. 0,2 o quê? Cal por grama Celsius. E aí, dentro daquelas opções que a gente estava fazendo, ele dá a resposta à letra C. Tá? É múltipla escolha. Então é letra C a resposta. Bom, ficou alguma dúvida, professor?